Você já entrou num anúncio e pensou, não é possível, isso aqui era carro de rico, por que tá no preço de um Kwid com autoestima? E aí você sente aquele arrepio na nuca, tipo quando a maquininha demora para aprovar, porque quando tá barato demais, ou é milagre, ou é herança de problema. E geralmente milagre no OLX vem sem garantia e com aceito troca no final. Pois é, hoje a gente vai falar dos 10 carros de rico que um dia eram doutor chegando, cheiro de couro importado, porteiro abrindo o portão no reflexo, e que hoje estão tão baratos que dá medo. Medo real, medo adulto, medo com boleto. Aquele medo de comprar e no dia seguinte descobrir que o dono era o mecânico. E o carro era o projeto de vida dele. Vou arrumar quando der. Spoiler, não deu e agora tá dando em você. Porque existe o barato oportunidade e existe o barato armadilha. O barato nossa que achado e o barato nossa que chamado do guincho. E tem o barato que vem com brinde, manual, chave reserva e trauma. A diferença é simples. No primeiro, você economiza. No segundo, você aprende a parcelar sofrimento. E sofrimento parcelado, meu amigo, tem juros e tem plot twist. E fica comigo até o final porque o número 1 é o tipo de carro que te dá status por 5 minutos e te dá apelido na oficina pelo resto do ano. Então já mete o dedo nesse like e se inscreve no canal para dar sorte, porque sorte ajuda mais que manual do proprietário. E presta atenção, não é vídeo para te impedir de comprar, é vídeo para te impedir de comprar no impulso, porque impulso é ótimo para pedir pizza e horrível para comprar carro premium usado. E no final eu quero saber qual você encararia e qual você nem chegaria perto de luva de pedreiro. Bora pra lista! Em 10º lugar, a gente começa com o Volvo S60, S80, 2007 a 2016. O rico discreto que virou o rico preocupado. Volvo é aquele carro que passa a vibe. Sou chique, mas não preciso gritar. Aí você encontra um S60 2011 ou S80 2010 num preço gostoso e pensa, pronto, vou ser o cara do blazer sem esforço. Só que Volvo barato tem uma regra de ouro. O carro desvaloriza, mas a peça não assina esse contrato. E tem gente que descobre isso na primeira ida ao mercado, quando acende uma luz que parece árvore de Natal. Você começa achando que é um sensorzinho e termina com uma lista que parece compra do mês. E o carro ainda te olha com cara de sou sueco, eu não discuto, eu cobro. E quando dá BO, você descobre que peça paralela às vezes significa paralela ao seu orçamento. Sensor aqui, módulo ali, e de repente você está pesquisando peça em fórum às 2 da manhã, igual quem terminou namoro. Ponto forte? Conforto, segurança e acabamento de respeito. Ponto fraco? A manutenção pode ser o tipo de susto que faz você dizer eu nem sabia que existia essa peça, por que ela custa isso? E tem outra. Quando você encontra peça barata, você desconfia como se fosse perfume no camelô. Aí você entra naquele dilema, pagar caro e ter paz ou pagar barato e ter emoção. E a emoção, no caso, é o carro decidindo se vai cooperar ou te humilhar em público. Conclusão, dá para ser uma baita compra com histórico impecável. Sem histórico, vira loteria. E o prêmio é uma visita ao eletricista automotivo. E eletricista automotivo bom não aparece do nada. É indicação, amizade e promessa. Então, se você não tem o cara, você vai virar o cara que procura o cara. E enquanto procura, o carro vai te ensinando paciência na marra. Em 9º lugar, tem a Mercedes-Benz Classe A, 1999 a 2005. Estrela na grade, boleto na alma. Você vê a estrela e pensa, agora sim elegância alemã. Aí você compra e percebe que é um compacto esperto, mas com alma de carro premium que envelheceu com opiniões. O Classe A antigo é aquele carro que quando tá bom é uma delicinha urbana. Quando tá ruim, ele vira um professor, te ensina humildade, e ele ensina sem dó, tipo professor de cálculo. Ou aprende ou repete. Você entra achando que virou patrão e sai decorando o nome de peça em alemão imaginário. E o melhor, por fora ele tá todo digno, por dentro ele tá pensando, vamos ver até quando você aguenta. E o mais engraçado é que ele é pequeno, mas as contas, essas são classe S. Sem falar que tem muito exemplar que já foi salvo por 7 donos diferentes, cada um fazendo uma gambiarra mais criativa que a outra. E aí você compra um carro que era para ser premium e ganha um museu de adaptações. Tem fio onde não deveria ter fio, tem parafuso onde devia ter encaixe, tem fé onde devia ter revisão. E quando você pergunta, por
por que tá assim? A resposta é sempre: ah, já comprei assim. E aí você tá lá, felizão, e do nada aparece uma luz no painel com a mensagem invisível: parabéns, você desbloqueou a fase 2. E fase 2, nesse jogo, não vem com prêmio, vem com orçamento. Você tenta ignorar, mas o carro insiste, porque ele sabe onde dói, no bolso. E o pior é que você se apega, porque a estrela brilha, mesmo quando a conta escurece. Conclusão: compra? Compra, mas compra com procedência e paz espiritual, porque status barato costuma cobrar juros. E esses juros não são no banco, são na sua paciência. Então, se for pegar, pega o mais íntegro possível, porque barato demais, aqui costuma ser convite para dor de cabeça. E dor de cabeça de Mercedes não melhora com dipirona, melhora com manutenção. Em oitavo lugar, vem a BMW Série 3, 2002 a 2012. Cara de CEO, rotina de oficina. Aqui é o clássico. Você abre o anúncio e pensa: não é possível. Uma 320 de 2009 nesse preço? Eu mereço. Merece mesmo. Merece inclusive a experiência completa. Dirigir sorrindo e depois chorar olhando o orçamento. E essa transição acontece rápido, tipo promoção relâmpago. Você sai do test drive planejando viagem e volta da oficina planejando venda. Porque BMW velha é maravilhosa, até ela lembrar que é velha. BMW antiga é maravilhosa quando tá redondinha, porque a sensação ao volante é coisa de filme. O problema é que tem muito carro barato, que na verdade é: eu cansei de arrumar. Agora é sua vez de acreditar. E acreditar é caro. Às vezes mais caro que o carro. Você compra andar, mas acaba comprando histórico de dono relaxado. E dono relaxado é aquele que troca óleo quando lembra. E lembra quando o motor começa a conversar sozinho. E BMW tem um talento especial. Ela te faz ignorar sinais óbvios. Você ouve um barulhinho e fala: coisa pequena. O mecânico ouve o mesmo barulho e fala: coisa cara. E nesse momento, você percebe que o som era em Dolby Surround. Vinha de tudo quanto é lado. Você tenta ser racional, mas a BMW te olha com aquele farol e você perde o juízo. Ela é bonita demais para ser simples e cara demais para ser irresponsável. Aí vem a luz da injeção, e a luz vira sua companheira. É tipo relacionamento tóxico. Você sabe que não devia, mas olha como ela é bonita, e a luz não apaga. Ela só muda de humor. Hoje é laranja, amanhã é outra coisa. Você começa a falar: deve ser combustível, como mantra de auto-engano. E o carro responde: sim, combustível e mais uns 2 sensores, por favor. Conclusão: se tiver manutenção registrada e dono cuidadoso, é sonho possível. Se não tiver, é sonho lúcido. Você sabe que tá dando ruim, mas não consegue acordar. E sonho lúcido, nesse caso, é você vendo o dinheiro indo embora em câmera lenta. Então, antes de comprar, inspeção, histórico, nota, tudo. Porque BMW barata não perdoa achismo. Ela cobra com juros, correção e taxa de serviço. O sétimo lugar fica com o Audi A4, 2006 a 2015. Executivo no Instagram, boleto no mundo real. Audi é aquele carro que parece que vem com o LinkedIn instalado. Você estaciona um A4 2012 e automaticamente aparece um "Bom dia, equipe" na sua testa. E você nem precisa falar nada. O carro fala por você. O problema é que ele fala: sou premium, e a manutenção fala: então haja como tal, porque premium usado é isso, status na foto e conta na vida real. Quando tá em dia, é conforto, silêncio, acabamento e aquela pegada de carro sólido. Quando não tá, é o famoso carro alemão te mostrando que ele é alemão. E aqui entra o maior perigo. A Audi antiga tem muita unidade meia boca maquiada, pneu novo, polimento brilhando e o motor pensando: deixa comigo. É o famoso tá bonito porque lavaram, não porque cuidaram. E o carro bem maquiado é perigoso, porque engana até quem se acha esperto. E como é carro cheio de eletrônica, o susto pode vir em forma de módulo sensor, atuador e outras palavras que parecem nome de vilão do Power Rangers. Aí você aprende na marra que barato foi só no anúncio, e o resto você paga em parcelas emocionais. Você começa a falar intermitente para não falar quebrou, e o carro adora ser intermitente, porque te mantém esperançoso e gastando ao mesmo tempo. É o tipo de carro que te prende no vai que agora resolveu. Conclusão: lindo, anda bem, confortável, mas compra só se o carro tiver vida limpa. Audi barato sem procedência é igual sushi duvidoso. Pode ser incrível ou te derrubar. E se derrubar, derruba bonito, com direito a orçamento que dá tontura. Então aqui a regra é:
inspeção, mais histórico, mais dono organizado. Sem isso, você está comprando um mistério, e mistério em carro premium sempre custa caro. Em sexto lugar, tem o Jaguar XJ, 2009 a 2015, o luxo que vira lenda urbana. Chegamos no Jaguar que você vê e pensa, agora sim vou virar aristocrata. Vou até falar ora pois, sem querer. Jaguar tem uma presença que faz qualquer um virar o pescoço. Você sente que ganhou respeito sem nem abrir a boca. Só que o respeito vem junto com uma responsabilidade. Manter esse luxo vivo. Jaguar usado é aquele carro que entrega presença absurda. Você para no semáforo e o cara do lado respeita. Só que o respeito dura até você descobrir que algumas manutenções são no modo valor sob consulta e sob choro. E sob consulta significa, vamos ver se você está sentado, porque tem peça que você ouve o preço e automaticamente pensa em vender um rim. E o carro nem pede desculpa, ele só continua bonito. O problema não é só custo, é disponibilidade e mão de obra que entenda, porque tem mecânico que olha um Jaguar e já faz o sinal da cruz. E aí você percebe que barato, às vezes significa pouca gente quer assumir o pepino, mas quando tá bem cuidado, é um tapete voador com cara de chefão. E aí vem o perigo emocional. Você se apaixona e começa a justificar tudo. Ah, mas é Jaguar? Sim. E justamente por isso você precisa ser ainda mais exigente. Conclusão. Se você achar um impecável, com histórico e dono caprichoso, pode ser uma compra emocionante. Se não tiver, vai ser emocionante também. Só que no sentido de emoção ruim. Emoção ruim é você indo feliz buscar o carro e voltando de guincho, com cara de quem tomou golpe. Então aqui é contrato de namoro. Só assume se conhecer o passado. E se o passado tiver buraco, você vai cair nele. Com elegância, mas vai. Em quinto lugar vem o Ford Fusion, 2010 a 2018. Patrão por fora, CLT por dentro. O Fusion é o carro que o brasileiro olha e diz, isso aqui é nave, hein? Carro de chefe. E é mesmo. Principalmente os Titanium, 2013 e 2018, que vem com um monte de coisa que parece nave espacial. Você entra e já dá vontade de ajustar o banco como se fosse pilotar um jato. Só que o jato aqui é o dinheiro indo embora quando tem pepino. E pepino em Fusion geralmente vem com um nome técnico e um preço poético. O lado bom, conforto, espaço, estabilidade, cara de carro caro. O lado, quanto mais coisa para dar problema com idade. E quando dá problema, não é troca uma pecinha, é troca uma pecinha Plais mais duas que aparecem de brinde. Porque carro cheio de tecnologia envelhece igual smartphone. Uma hora começa a dar umas travadinhas. E no carro, travada não é só irritante, pode ser cara. E ainda tem o fator consumo. Fusion não bebe, ele degusta, ele não para no posto, ele faz check-in, mas se estiver em dia, dá para ter um sedã de respeito por um preço que parece pegadinha. Só que você tem que entrar com a mentalidade certa. Não é carro de economia, é carro de conforto. E se você tentar transformar ele em econômico, ele vai se vingar com a bomba de combustível. Metaforicamente ou não, Fusion é aquele carro que te abraça e depois te cobra o abraço. Conclusão. Excelente custo-benefício quando bem mantido. O ruim é achar um que não foi tratado como carro de presença e esquecido na manutenção. Então fuja de carro lindo, só abastecer e andar. Isso não existe. O certo é carro lindo com notas e revisões, aí sim você sorri com segurança. Sem isso você vai virar sócio do mecânico e nem vai ganhar participação nos lucros. O quarto lugar fica com o Hyundai Azera, 2008 a 2016. O senador aposentado, só que com gasolina. Azera é o carro do cara que chega e você já pensa, esse aí sabe o nome do gerente do banco. Conforto absurdo, espaço de sobra, acabamento bom e aquela sensação de carro grande de verdade. Ele tem aquele jeitão de importado de respeito, mesmo quando não é novidade. E isso é perigoso porque você se acostuma rápido com coisa boa. Aí depois, você não consegue mais voltar para o popular sem sentir falta do sofá sobre rodas. O perigo aqui não é tanto quebrar toda hora, e sim o pacote completo do carro grande. Pneu grande, freio grande, seguro grande e consumo grande também. E tem outro detalhe. Muita gente compra a Azera pelo luxo e esquece que luxo
luxo exige carinho. Aí você pega um 2011 lindo e descobre que ele foi lindo na época do DVD original. E isso pesa porque o carro é robusto, mas manutenção negligenciada em carro grande vira conta grande. Não é um carro que perdoa dono relaxado. Ele só demora um pouco mais para cobrar. O carro é confiável, mas quando precisa, as peças não são preço de HB20. E ele faz questão de te lembrar disso. Você vai no mecânico e ouve: é simples. Aí vem o preço e não tem nada de simples. Mas quando tá certinho, é um dos melhores luxos usados para quem quer conforto sem tanta loteria. Só entra sabendo que vai manter padrão de carro grande, porque o Azera não tem vergonha de ser grande. E convenhamos, ele não foi feito para economizar, ele foi feito para te mimar. Conclusão: é um luxo racional se você aceitar o custo de manter um carrão. Se você quer economia, foge, porque Azera é conforto, não penitência. E penitência é tentar rodar com carro grande fingindo que é 1.0. Azera é para quem gosta de viajar macio, chegar inteiro e pagar por isso sem surtar. Se você surta com gasto de pneu, esse carro vai te testar. Em terceiro lugar, tem a Mitsubishi Pajero, 2008 a 2017. Tanque de rico por preço de hatch. Pajero é a definição de presença. Você entra e já dá vontade de subir uma serra, atravessar um rio e voltar contando história. Ela tem aquele porte que faz o trânsito abrir caminho por respeito ou medo. E você se sente o dono da estrada, mesmo indo só até a padaria. O problema é que o tanque é de rico. E os custos também. E aí a fantasia de expedição vira realidade de manutenção. Ela costuma ser bem robusta, mas tem um detalhe: carro grande, pesado e 4x4 não tem conta pequena. E muita Pajero já viveu vida bruta. Anúncio diz: carro de família. Família de quem? A família da trilha. E trilha significa suspensão trabalhando, transmissão suando e o carro tomando pancada sem dó. Aí você compra achando que pegou uma joia e descobre que pegou um veterano de guerra. Suspensão, freio, pneus, revisões, tudo tem escala de SUV grande. E se tiver 4x4 com manutenção negligenciada, pode preparar o bolso e a paciência. Mas quando tá bem cuidada, é carro para durar e te levar longe, inclusive longe do seu saldo bancário, se você não fizer as contas. E aqui entra a regra: se o dono cuidava, você percebe no jeito que o carro anda e no histórico. Se não tem histórico, você vira historiador, reconstruindo o passado pelas marcas. E isso nem sempre termina bem. Conclusão: excelente se estiver com histórico e uso civilizado. Se tiver cara de expedição, você vai financiar a expedição do mecânico. E mecânico adora carro de trilha, porque sempre tem serviço. Então, ou você compra uma Pajero de asfalto, ou você compra um projeto. E projeto é legal, quando é dos outros. Em segundo lugar vem a Porsche Cayenne, 2004 a 2012. O golpe emocional dos classificados. Aqui é onde o ser humano perde a razão. Você vê uma Cayenne 2008 por preço de SUV médio e o cérebro já começa: eu nasci para isso. É um sinal. É sinal mesmo. Sinal de alerta. O coração acelera, o dedo coça e o bom senso sai pela janela. E o vendedor ajuda. Carro de médico, pouco rodado, só para passeio. Passeio onde? No Nürburgring? Cayenne antiga tem aquela frase eterna: se você não consegue comprar uma nova, talvez não consiga manter uma velha. Porque o que mata não é só quebrar, é o custo do quebrar no padrão Porsche. E tem muita Cayenne que foi comprada por status e mantida por fé. E fé não troca peça, não paga mão de obra e não baixa orçamento. Quando dá ruim, você aprende que Porsche não é só marca, é estilo de vida. E estilo de vida custa. E quando a fé acaba, ela aparece no anúncio. Tudo funcionando, só detalhes. Detalhes tipo suspensão a ar, sistema de arrefecimento, eletrônica, transmissão, mas fora isso, tá perfeita. Perfeita para você descobrir por que ela desvalorizou tanto. E o pior, ela dirige tão bem que te convence que vale a pena. Até o primeiro orçamento chegar, você sai do test drive apaixonado e entra no grupo de dono desesperado. E aí entende por que tanta Cayenne barata aparece e some. Conclusão: é o carro que mais engana gente inteligente. Se comprar, compra com inspeção séria, histórico e orçamento de rico de verdade. Sem isso, você vai ser o cara que tem Porsche e anda de Uber enquanto ela tá na oficina. E isso é mais comum do que parece, viu? Porque o problema não é comprar, é sustentar
representar o casamento. E o primeiro lugar fica com a Land Rover, 2008 a 2016. A rainha do tá barato porque chegamos na campeã. A número 1. A Land Rover que você encontra por um preço que faz você pensar, não é possível, vou virar pessoa de bom gosto. Vai virar. E vai virar também pessoa que sabe de cor o nome do guincheiro. Aqui o risco é tão alto que o anúncio devia vir com não recomendado para cardíacos. E mesmo assim a gente clica, porque o ser humano ama emoção. Land Rover barata é aquela mistura perigosa, muito luxo, mais muita eletrônica, mais idade, mais histórico duvidoso igual adrenalina financeira. Quando tá boa, é uma delícia, conforto, posição de dirigir, presença, acabamento. Quando tá ruim, é tipo relacionamento que te dá saudade e boleto ao mesmo tempo. E o problema é que ela é boa demais quando tá boa, e isso vicia. Aí você perdoa sinal, perdoa barulho, perdoa pequeno detalhe, até não dar mais. E quando não dá mais, a conta chega com sobrenome britânico. E tem uma coisa que ninguém te conta. Tem carro que desvaloriza porque o mercado é injusto. E tem carro que desvaloriza porque o mercado lembra do passado e fala, eu não. Boa sorte aí. Sem falar na clássica frase do anúncio, carro revisado. Revisado onde? Quando? Por quem? Com que peças? Porque tem revisado que significa só, lavaram e rezaram. E rezar é ótimo, mas eu prefiro nota fiscal. Conclusão, é linda, é chique, é um sonho. Mas é o sonho que mais vira pesadelo se você entrar no impulso. Aqui é onde você compra o carro barato e ganha de brinde um curso técnico em Land Rover. E o diploma vem rápido, porque aula prática não falta. Se você for comprar, tem que ir com inspeção, histórico, scanner e alguém que entenda do modelo. Senão você não compra um carro, você adota um problema com couro e teto panorâmico. E aí, qual desses você teria coragem de encarar? E qual você olhou e falou, lindo demais, na garagem de outra pessoa? Comenta aqui embaixo o seu queria e o seu Deus me livre. E me diz também, você prefere status barato ou paz barata? Porque os dois juntos, só se for milagre. E manda esse vídeo pro amigo que sempre solta a frase, achei uma nave baratinha, acho que vou pegar. Manda para salvar uma amizade e um CPF. Se inscreve no canal, deixa o like para fortalecer, porque se tem uma coisa que a gente ama mais que carro bonito, é ver você não caindo em cilada. E lembra, carro de rico barato é possível, só não pode ser no modo fui pela emoção, porque emoção é boa, até virar prestação. E se você curtiu essa vibe de carro que era sonho e hoje virou susto, então você precisa ver meu último vídeo, as 7 picapes mais encalhadas em 2026. É aquele tipo de vídeo que você assiste e pensa, caramba, então era por isso que tem picape encalhada igual pão dormido. E eu te mostro quais são, por que tão paradas e o que isso significa para preço, revenda e oportunidade, sem romantizar cilada. Valeu, minha fera!